Vamos pôr em pé, irmãos. Somente crer. Com toda a reverência, vamos receber o pregador. Creio que Deus tem algo maravilhoso para nós. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. Creio que nos tem abençoado, né? Dando a oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite. Coisa linda é ver uma igreja cheia, né? É bonito, né, irmãos? Olhe para o lado aí. Os da frente podem olhar para trás lá. Olha que cena bonita aí, ó. Lindo, né? Isso é um milagre, você sabia? Um dos maiores milagres. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Disse o salmista, mas nós fizemos menção do nome do nosso Senhor. E nós estamos aqui não é porque confiamos nas coisas do homem. Nós ainda estamos aqui é porque confiamos na misericórdia, na soberania, na graça de Deus. Amém? Vocês querem me ajudar a cantar um hino? Meu Cristo, meu Mestre? Lembra, irmão André? Vamos cantar de pé? Sacrificar um pouquinho? Cante com o coração, com a sua alma. Eu amo muito esse hino. Eu creio que o cantor foi inspirado quando escreveu essa letra. Meu Cristo, meu Mestre, me ajude. Meu Cristo, meu Mestre, outro igual não há. Todos os dias as maravilhas do seu grande amor. E aí? Consolo, é o consolo, é o abrigo. Torre de força e poder do meu viver. Sempre te adorarei. Celebre ao Senhor toda a terra em louvor, ao Rei majestade, glória e poder. As montanhas se curvam, os mares se exaltam quando ouvem o som do seu nome. Me alegro ao ver as obras de suas mãos. Amarei para sempre, tua bandeira erguerei, pois nada em ti. Deus é grande. Abrigo, torre de força e poder. Por isso que eu amo Ele. Meu Cristo, diga de coração, declara. Meu Mestre, outro igual
Aleluia, aplauda Jesus. Ele é maravilhoso. Nada se compara com o que nós temos. Promessa de um Deus que não falha. É isso que importa. Amém? Você está feliz nessa noite? Ah, mas como devemos ser felizes, né? Salvos, perdoados. Ó, irmão, pensa bem você. Uma dívida impagável que você não podia pagar e você estava ali, ó, condenado. E alguém chega e paga a dívida. Você ia ficar assim meio murcho? Hã? Você ia ficar meio murcho? Ah, pagou. Gente, condenado à morte, era pena de morte. Mas ele pagou a dívida. Isso é motivo de alegria, de regozijo. E só pagou a dívida? Só te perdoou? Ah, não, fez muito mais. O profeta diz que quando ele me amou, isso foi muito bom. Quando ele morreu por meus pecados, também foi bom. Quando ele foi sepultado ali, por minha causa, pensa bem, tomando o meu lugar. Mas eu ainda continuava um homem perdoado, amado. Só isso. Mas morto. Porque o poder da morte ainda estava dominando. Mas quando ele ressurgiu ali dentre os mortos, isso me deu a esperança, porque ele foi a primícia da ressurreição. E daí ele disse: ainda que esteja morto, mas crendo em mim viverá. Isso é o motivo de nós sermos muito mais alegres. E além disso nos prometeu corpo novo, glorificado, vestes brancas, novo céu, nova terra. Gente, olha quanto motivo nós teríamos, né? Amém? A gente se empolga, né? Êxodo capítulo 4. Vamos ler aqui. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Tem alguém nos visitando essa noite ou são todos da casa? Todos da casa? Deus concede poderes a Moisés. Coisa boa isso aqui, né? Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão. O homem, né, sempre olhando para as suas impossibilidades. Sempre olhando. Não, Senhor, não vão crer em mim. Olha olha a minha condição. E nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: agora mete a mão no peito. E tirando, eis que sua mão estava leprosa e branca como a neve. E disse: toma a meter a mão no peito. E a tornou a meter a mão no peito. Depois a tirou do peito. E eis que se tornará como a sua outra carne. E acontecerá que se eles não crerem, nem ouvirem,
na voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Amém. Amado Deus, precioso Pai, aqui estamos, ó Deus, agradecidos pela vida que nos concedeste, sabendo que nós não somos merecedores de nada, pois quando olhamos para nós mesmos se sentimos envergonhados, em saber que somos muitas vezes tão negligentes e maus. E mesmo assim o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, nos concede tantos bens, tantas coisas boas, e uma delas é a oportunidade de se achegar na tua presença. Um Deus tão santo, tão grande como o Senhor é, e mesmo assim se inclina para ouvir, Pai, homens, mulheres tão falhos, mas o importante é saber, Pai, que o Senhor, na sua grandeza, o Senhor desce para olhar para nós aqui, meu Deus. Por isso, nessa noite, pedimos que o teu grande Espírito Santo, que é o tutor, é aquele que nos ensina, é o que nos admoesta, toma o controle das nossas mentes, nossos corações nessa noite, e que possamos ser abençoados através da tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós pedimos e cremos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Se há um povo que deve estar sempre disposto e alegre, não contristado, não triste, mas um povo empolgado, deve ser nós. Não é verdade? Porque na realidade a promessa é que Deus vem buscar um povo disposto, zeloso e de boas obras. Irmãos, olhando assim, você acha que só o pregador fica alegre, só os que estão na frente olhar e ver a igreja cheia assim? Se nós, como homens finitos, nos sentimos felizes, né, irmão Denilson, em ver os irmãos presentes no culto, cultuando a Deus, é sinal que você está de pé, desenvolvendo o teu papel de um adorador. Pensa Deus olhando, num dia, num domingo, foi descrito ali, como dia de culto, e Deus olhar do céu, enquanto outros estão indo para os bares, para os bailes, para a jogatina, para os campos de futebol, para tantos lugares, ver um como nós cantávamos, com a bandeira empunhada, vindo para a casa de Deus, ocupando o seu lugar de um verdadeiro adorador. Você acha que Deus não se alegra com isso? Não alegra o coração de Deus? Claro que Deus fica empolgado, porque Deus se empolgava com Jó, posição de Jó. Está vendo lá, meu filho, ó? Está vendo lá, ó? Deus se alegra. Eu creio que nessa noite Deus está feliz. O que tens em tuas mãos? O que tens em tuas mãos? Faça assim, olhe para cima. Olhe para as suas mãos. O que você tem em suas mãos? Se fosse olhar numa visão natural, você diria, mas não tenho nada nas mãos. Mas tem muita coisa aí nas suas mãos. Um dia, Jesus, São Mateus capítulo 27, chega diante de Pilatos. E agora Pilatos tinha quem em suas mãos? Jesus. E era pouca coisa? Não, o Rei da Glória. A Bíblia chega a dizer
se eles conhecessem, eles não tinham crucificado. Porque Jesus estava em suas mãos. E a tal ponto para ele tentar se isentar da responsabilidade, a Bíblia diz que ele mandou trazer uma bacia com água diante dele e começou a lavar as mãos. E disse para o povo: é o seguinte, ó, eu lavo minhas mãos do sangue desse justo. Mas o profeta diz que ele poderia ter usado o produto mais forte de limpeza, o cloro mais ativo que fosse, jamais ele poderia se isentar. Porque Jesus estava nas suas mãos e não era tirando com água que ele poderia se livrar, mas era aceitando. E o profeta diz que Jesus está na mão de cada um, até nas mãos do ímpio. Os ímpios, veja lá, é um retrato. Veja aqueles carrascos, tiveram Jesus em suas mãos. E o profeta chega a dizer: e eu condeno essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo, porque eles têm o sangue em suas mãos. E trazendo um pouquinho mais para baixo, irmãos, os pais têm o sangue dos seus filhos em suas mãos, as mães, a igreja tem o sangue das pessoas em suas mãos. Lembra que nós falamos aqui no último dia sobre o atalaia, alguma coisa assim? Nós temos responsabilidade, porque ter em suas mãos não é questão natural, é responsabilidades. Então observe Moisés, nós lendo essa palavra ali, ele tentou até se justificar diante de Deus, mas Senhor, não vão crer, olha a minha condição. Não, mas o que tu tem em tuas mãos? Uma vara, um pedaço de pau torto ele tinha em sua mão. Mas veja que quando Deus quer usar um homem, quer usar uma mulher, Deus não olha a condição, porque quem dá a condição é Deus. Ninguém consegue fazer nada por si mesmo, mas é Deus que dá a condição para você. Aquele que começou a boa obra, ele começou uma obra em você. Esse é o que vai aperfeiçoá-la. Amém, irmãos? Nós observamos a maneira que Deus trabalhou com os profetas, com os patriarcas no passado. Homens simples, não tinham notoriedade ali na sociedade, mas Deus o tomou e fez deles grandes personagens, aonde em Hebreus 12 nós encontramos eles posicionados como os heróis da fé, estão ali na galeria da fé. Mas quem eram eles? Tu pega ali, irmão, um Davi, um menino sem nenhuma importância, e o que Deus fez através dele? O que ele tinha em suas mãos? Ele tinha uma simples funda, ele tinha algumas pedrinhas em sua mão, mas quando Deus tomava aquilo que ele tinha em suas mãos, era o suficiente para derrotar o inimigo. Nós encontramos ali as vitórias de Davi. Vocês sabem de cor e salteado, aquela grande vitória sobre os filisteus ali, vencendo Golias. Mas com o que ele venceu? Você observa o próprio Saul querendo colocar
o seu programa, colocaram a sua armadura, colocaram a sua condição para vencer, e não, Davi não se adaptou com aquilo, porque ele tinha uma experiência com Deus. Então eu vou usar aquilo que eu sempre usei. O profeta diz que ele passou ali pelo ribeiro, pegou 5 pedrinhas, aquilo significava 5 letras do nome de Jesus, e ali ele se posicionou diante do inimigo. Ele não temeu, ele não foi confiando na sua força, na sua destreza, na sua habilidade. Ele disse: você vem a mim com lança, com espada, com isso, com aquele outro, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E usou aquilo que ele tinha em sua mão, e isso foi o suficiente para derrotar o inimigo. Amém? Nós encontramos no livro de Juízes aqueles homens, Sansão, quando aqueles inimigos se aproximaram e investiram contra ele, ele olhou e não viu nenhuma condição de vencê-los. E a Bíblia diz que tinha uma queixada de um jumento, é isso, né? Seca ali, um pedaço de osso. E o Espírito Santo se apossou dele, e ele tomou em suas mãos uma queixada seca de osso, que se fosse olhar no lado natural, aquilo não tinha ofensiva nenhuma contra aqueles homens com capacetes de 1 polegada de grossura em suas cabeças. E o profeta diz: mas aquela queixada na mão de um homem que tinha Deus, foi o suficiente para matar quantos? 1000 filisteus. A Bíblia fala de Sangar, é isso, né? Creio que o livro de Juízes, capítulo 4, por ali você vai, 3, 4, você vai lendo. E o profeta relata em uma de suas mensagens: o que é isso que tens em tuas mãos? O profeta pregou uma mensagem assim também. Ele diz que os filisteus, Israel plantava, Israel cultivava seu trigo, seus cereais, plantava, limpava, adubava, enfim, fazia todo o processo que uma planta tem que se fazer. Mas quando ela estava madurinha, na época da colheita, prontinha para ser colhida, sabe o que os filisteus faziam? Vinham e tomavam deles, invadiam seus campos, levavam suas colheitas, roubavam deles. Muitas vezes roubavam, mas tomavam à força. E um certo dia, Sangar, observando quando os filisteus investiram em suas searas, madurinha para colher, ele olhou, não tinha nada, ele viu uma aguilhada de boi ali, sabe o que é? Uma vara, um pedaço de pau, com um pedaço de metal na ponta que eles tocavam os animais. E o Espírito Santo se apossou dele, e ele tomou aquela aguilhada de bois e matou 600 filisteus ali. Venceu eles, afugentou eles. Agora eu pergunto: será que Hebreus 13:8 caducou? Ou é uma mera história? Porque Jesus é o mesmo de Sangar, de Davi, de Moisés, ontem, que foi história. Mas Jesus é o mesmo hoje, em pleno século 21. Muitas vezes, irmãos, Deus nos concede coisas boas, Deus nos concede tesouros preciosos. Não pensa simplesmente na questão literal. Mas quando você vê, está um filisteu ali roubando,
está ali invadindo, tirando de você espíritos, porque todas aquelas nações que se levantavam contra Israel era inimigo número 1, aquilo era literal. Jebuseus, heteus, ferezeus, todos aqueles zeus ali, né? Hoje é questão espiritual, só mudou o quadro, mas os espíritos continuam mesmo, o diabo querendo roubar aquilo que você tem, tua paz, tua alegria, teu desejo de louvar a Deus, tua dedicação. Porque uma pessoa roubada, como é que ela fica? Triste, desanimada, desmotivada, não é assim? Olha, lutei tanto para conseguir, o ladrão roubou. E às vezes você vê pessoas desanimadas, tristes, é porque usa o que você tem em sua mão. Gente, deixa eu dizer para vocês, Deus, na sua suprema sabedoria, não havia oposição para Ele. Deus é Deus e Ele é soberano. Mas Ele tinha seus atributos de Salvador, de curador, de libertador e tudo que você sabe. Mas como que Ele ia manifestar isso? Ele criou um rival chamado Satanás e deu poder para Satanás. E vou dizer para vocês, e vocês sabem disso, o profeta diz: você não subestime Satanás, porque ele tem poder, ele é poderoso. Não fica, Satanás, não, ele tem poder, você tem que reconhecer isso, ele é poderoso. Mas você tem que lembrar que Deus é muito mais poderoso ainda. E o próprio Satanás, ele está sujeito a Deus. E você sabe todo o processo da queda. E colocado Satanás como inimigo número 1 da igreja. E o que é que Deus fez? Deus, sabendo que nós teríamos um inimigo feroz, um inimigo que não nos perdoaria, mas estaria a todo tempo nos perseguindo, tentando nos matar, porque a Bíblia diz que Satanás, ele é como um leão que está bramindo ao nosso derredor, querendo tragar. Ele sempre está ali. Agora eu pergunto para você, Deus sabendo disso, o que Deus fez? Você acha que Satanás é poderoso? E ele é mesmo. Mas deixa eu dizer para você nessa noite, Deus é poderoso. Aí você diz, mas tudo bem, Deus é poderoso, mas e eu? Esse Deus poderoso, Ele deu uma porção de poder muito maior para você do que para Satanás. É pouco isso? Amém? Se você acha que o diabo é poderoso, olhe para você, olhe para o seu lado aí, ó. Olha para o seu lado aí, irmã. Irmão, olha para o seu lado aí. Tem alguém aí que tem muito mais poder que o diabo. Sabe por quê? Só tem que usar uma chave. Porque antes de Jesus subir naquele corpo literal, Ele reuniu seus discípulos, reuniu sua igreja e disse: é o seguinte, ó, eu vou ter que ir, mas é assim, ó, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi uma comissão e ao mesmo tempo uma autoridade. Não era para ter meu inimigo, vocês vão. Mas não, é para ir. A igreja, ela é comissionada a pregar, a falar do amor de Deus, das boas novas, do evangelho. Você tem isso, incumbência em você. É uma responsabilidade da igreja. Ovelha gera ovelha. Só isso. Pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer
será salvo, mas quem não crer será condenado. Só isso? Não. O que mais que ele disse? Marcos 16. E em meu nome. Olha o que ele deu para você de poder aí, ó. Você diz, mas Satanás é poderoso. Ele é grande, sim, ele é poderoso, ele é grande. Mas Jesus disse, mas em meu nome vocês expulsarão os demônios. Você vê que não é com pulo, não é com grito, não é com choro, não é com ladainha, não é com reza brava, como diziam os antigos, não. Mas é com o nome de Jesus, autoridade suprema. Vocês expulsarão os demônios, porque há milhares de espécies de espíritos demoníacos. O profeta diz, o demônio não é um bicho que aparece ali, uma cola grande, um bicho feio, não é. O diabo vem de todas as formas, porque o papel dele como inimigo é roubar, é matar, é destruir. E um dos pontos principais que o diabo quer atingir, sabe aonde que é, irmãos? É a fé. A fé das pessoas. Porque a fé, ela é o firme fundamento. Sem a fé nós não vamos a lugar nenhum. O diabo, ele está com suas armas apontadas contra o crente para desestabilizar ele da fé. Porque caindo da fé, aí ele toma conta. Mas é aí onde que você tem que usar daquilo que Deus deu para a igreja. E em meu nome expulsarão os demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Quanta coisa mortífera que nós bebemos no dia a dia aí. Coisas contaminadas, é água, é isso, é aquele outro, comidas e tantas outras coisas. Mas o que a igreja faz? O que você faz? Você não chega ali na mesa, mesmo no restaurante. Tem crente que tem vergonha de orar no restaurante. Não precisa você fazer um teatro, não. Mas inclina ali tua cabeça e em espírito mesmo você pede para Deus tirar aquela impureza, aqueles venenos que estão ali, repreender aquilo que Satanás injetou ali, porque você foi concedido esse poder. E chegamos ali, agradecemos a Deus pelo alimento no nosso lar, na nossa mesa, e pedimos, Senhor, retira toda a impureza, tudo aquilo que não faz bem para nós, retira, Senhor. E você acha que Deus nos respeita isso, porque foi Ele que mandou? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E o que mais? Porão as mãos sobre os enfermos, a igreja é comissionada, você tem poder. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que às vezes nós passamos por aquela fase do esquecimento, esquecemos quem somos. Nós não somos pouca coisa. É que às vezes nós não se fragamos daquilo que temos. Veja, nós cantamos aqui, aquele milagre é 5 pães e 2 peixinhos, é isso? 5 pães e 2 peixinhos? O que vocês têm aí para alimentar essa multidão? Cada um olhou para as suas impossibilidades, não temos nada. E alguém disse, olha, o Mateus ali tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas veja, uma multidão dessa aí, 5 pães e 2 peixinhos. Mas é o que ele tinha na mão. Só que o pouquinho na mão dele
é o bastante para Deus. O pouquinho que você tem, muitas vezes o diabo diz: não, você é um miserávelzinho, você é um coitadinho. Não é não, porque o pouquinho que você tem é o suficiente para derrotar o inferno. Ah, mas eu fui batizado ontem, mal a pena, eu entendo um pouquinho sobre rudimento, sobre lavar pés, sobre Santa Ceia, mas isso já é o suficiente para derrotar o diabo. Eu não sei sobre trovão, sobre sétimo selo, sobre 70 semanas de Daniel, eu não sei sobre isso, sobre aquele outro. Ah, mas eu não sei. Não é saber, é crer na promessa, na palavra. Porque tudo é possível para aqueles que crêem. Não é questão entendimento, não, mas é crer. Amém, irmãos? Vocês creem assim? Então, o que Deus fez? Nos deu esse grande poder, que é o seu nome. Diante desse nome, o inferno inteiro treme. Somos um povo privilegiado, porque é somente um povo que conhece o nome de Deus. Os outros ficam tateando aí, porque a mesma luz que clareia para um, cega outro. O profeta disse: a mesma luz que está clareando para nós ver a Bíblia, é a mesma luz que está cegando o incrédulo. A mesma palavra, a mesma Bíblia que está salvando um povo, é condenando o outro. Essa mesma luz aqui. Mas observe você. Nós estamos vivendo em que dia? Na última dispensação? No último dia? Na última hora? No último momento da igreja na face da terra? E o que nós temos em nossas mãos? Irmão Brando, nessa mensagem de intervalo, parágrafo 6, olha aqui, ó. Irmãos, parágrafo 6, vamos ler aqui. Agora eu fui aquele dia em meu carro ali, fim do caminho, e logo subi ao pé daquele cânion Sabino. Era um lugar onde o profeta, volta e meia, ele pegava seu carro, dava uns 30 minutos de carro ali, ele ia naquele cânion, um lugar de uma paisagem muito bonita, algo qual Deus se manifestava ali, e ali o profeta ia orar, ter uns momentos a sós com Deus. E então ele disse: eu peguei meu carro e logo subi ao pé daquele cânion, até onde já não se podia subir. E enquanto estava ali, roguei ao Senhor que me deixasse saber o que significava aquilo. E eu estava um tanto inquieto e não sabia exatamente o que fazer. Logo, enquanto estava orando, sucedeu uma coisa muito estranha. Agora, eu quero ser honesto. É possível que eu haja dormido? Pode haver sido um transe ou mesmo uma visão. Porém, eu estou para crer que mais foi uma visão. E eu tinha as mãos estendidas, dizendo, como a gente está orando muitas vezes, né? As mãos estendidas para os céus, orando, né? Dizendo: Senhor, que significa aquele trovão? Que significa aquela constelação daqueles 7 anjos em forma de uma pirâmide que me levantaram da terra e me levaram para o leste? Senhor, o que significa aquilo ali? Porque ele estava cobrando de Deus o que ele tinha visto, aquela visão. E estando ali em oração, algo sucedeu. Algo caiu em minhas mãos. Veja. Agora, se você é um que não entende as coisas espirituais, isso pode até lhe soar muito estranho. Mas eu creio que vocês entendem as coisas espirituais, né? Porque o homem, Paulo disse, o homem natural entende das coisas naturais, mas o homem espiritual, ele entende das coisas espirituais. E é bom de pregar para a igreja do Senhor, porque ela é espiritual, ela compreende.
Veja, agora, então veja, isso pode lhe soar muito estranho, mas algo caiu nas minhas mãos, e quando olhei para ver o que era, eu vi uma espada. Uma espada. Agora o punho era feito de pérola, a mais preciosa que jamais tenha visto. A guarnição que protege a mão na esgrima era de ouro. Logo a folha da espada não era muito longa, porém tinha um fio incomparável, e esta folha era de prata brilhante, e esta espada era muito brilhante, e me cabia tão perfeitamente na mão. E tendo ali eu disse: que formosura! Logo estava pensando, e você sabe que eu sempre tenho tido temor de espada, e estou agradecido porque não vivi nos dias quando se usava uma, porque tenho temor do punhal. Então pensei: que farei eu com isto? E enquanto eu tinha nas mãos, uma voz que não sei de onde foi, disse: essa é a espada do rei. Então já não tinha a espada, e eu me perguntava: que significavam essas palavras? Essa é a espada do rei. E me pus a pensar que se houvesse dito a espada de um rei, então podia ser que eu entendesse. Porém disse: é a espada do rei. Possivelmente não posso relatar exatamente como foi, porém pensei: há um só que é rei, e esse é Deus. Sua espada é esta Bíblia, porque Paulo disse aos Hebreus: porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Amém? Então essa espada é a espada do rei, e ela caiu na mão certa. Que mão era essa? Era aquela mão a qual Deus tinha predestinado, narrado pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, veja que esse livro, até no capítulo 5, ele estava selado, ninguém podia abri-lo. Mas quando veio nosso parente redentor, ali encontramos essa introdução. Mas ele continua ainda fechado para nós. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 10, quando esse livro foi aberto, irmãos, essa espada, a palavra de Deus, caiu na mão certa. Ali ela cortou todas as amarras do paganismo, cortou todas as amarras denominacionais, e nos colocou em posição com a palavra, porque ela caiu na mão certa, na mão de um profeta, e ali foi revelado os segredos de Deus para nós. E veja, e enquanto eu tinha nas mãos uma voz, veja, não sei, é a espada de um rei, pulando aqui um pouquinho, ó. E há um só que é rei, e esse é Deus. Sua espada é essa Bíblia, mais penetrante do que alguma outra espada de dois fios. E ele diz também: se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós. Agora eu não entendo as regras da esgrima, porém me parece que quando as folhas se cruzam e as espadas se engancham, tudo depende da força de cada esgrimidor, porque cada um tem sua espada apontada ao coração do outro. O que puder tombar o seu inimigo ao solo, então lhe mete a espada ao coração. E então, ainda que a palavra seja a espada, mas ela se necessita de uma mão forte de fé para mantê-la e trazê-la ao coração do inimigo. Porque essa mesma palavra, essa mesma espada que está nas nossas mãos hoje, e nós resistimos ao diabo, como disse Tiago, e ele foge de nós. Essa mesma espada está em outras mãos, mas não é a mão certa. E eles têm se cortado, têm se ferido, muitos têm morrido com essa espada. Sendo que essa espada Deus nos deu para nos libertarmos, para cortar tudo aquilo que está aprisionando muitas vezes a igreja.
A espada de Deus, ela vem cortante. E ela corta, como diz a Bíblia, entre juntas e medulas. E ela vai muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. É lá na divisão entre o espírito e a alma. Vocês compreendem assim, irmãos? Agora eu quero que você observe uma coisa. Eu estava lendo nessa mesma mensagem aqui, que nós devemos observar o trabalho de Deus dentro do tempo. Essa palavra tendo a suprema eficácia na vida dos crentes. Porque a comida de ontem, ela não serve para hoje. Se você vai num restaurante, principalmente aí as irmãs que conhecem mais, lido na cozinha, né? Ela já olha assim, esse arroz aqui é de ontem, não é assim? Ixi, isso aqui é requentado, é coisa de ontem. Essa comida aqui foi requentada. E já não desce direito, né? E nós falamos esses dias aqui sobre a águia, come alimento na hora do dia. E se você observar os tipos lá no deserto, Deus mandava a porção do dia. A comida que guardou, que era de ontem, apodrecia, não servia mais. Porque Deus tem esse cuidado para com seus filhos. Hoje ainda se tem geladeiras, né, para resfriar, se conserva, mas no período ali onde não tinha isso, a comida está fora da geladeira ali, ela já começa o processo de fermentação, aquilo vai fazer mal para o seu organismo, e não é diferente, é o tempo certo, a hora certa. Deus traz a comida certa, na hora certa para os seus filhos. Então a comida de ontem, ela não serve para hoje, essa é a regra de Deus. Mas como isso? Sim, observe quando a mensagem veio para os luteranos, através de Martinho Lutero, era a porção do dia. Vamos depois de Paulo, aqueles reformadores, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. Só que você observou, o que a mensagem de Lutero sustenta você hoje? Digamos assim, desse tipo de luteranismo que existe aí. Formal frio. Não. Depois veio o que? Wesley. Depois veio a era pentecostal. Tudo isso fez parte do processo. Eles tinham a palavra, era vindicada de Deus, era verdade, mas na hora certa. Você vê em Apocalipse capítulo 10, encontramos ali que o anjo manda, você vai lendo lá nos últimos versículos, o anjo diz, toma o livrinho que está na mão do anjo, e faz o quê? Até então não era para comer, agora a ordem era comer o livro. Até então, antes olhava e era choro. E quando eu vi o livro fechado, João disse, eu chorei, porque ele estava fechado. Mas em Apocalipse capítulo 10, o livro já se abre, e quando o livro se abriu, agora a ordem é, toma o livro e come. É outro tempo. Vocês estão captando, irmãos? Por isso que livro é esse? É a mensagem da hora, é o produto original de Deus, é a revelação. Nós não se nutrimos com coisas denominacionais, com coisas de seminário, mas é a mensagem que Deus trouxe através do sétimo anjo. As revelações do dia. Por mais que os pentecostais, e você veja, irmãos, deixa eu observar uma coisa aqui para vocês. Mesmo que o irmão Brana tivesse nascido um profeta, 1909, você vai lendo a história do nascimento de um profeta no século 20. O último profeta para a igreja gentílica.
profeta maior, estamos falando, mensageiro. Olha os sinais do seu nascimento, tudo que aconteceu, seu crescimento, e mesmo ele se tornando um jovem, casando, é isso, né? Ainda era tempo pentecostal. E quando ele deu ouvido, mesmo sendo um profeta por nascimento, mas quando ele deu ouvido para a sua sogra, lembra? Dando ouvido para a sua sogra e dizendo: não se junte com esses porcos, com essa gente aí, esses barulhentos, esses loucos. Não, era pentecostal, e Deus respeitava aquilo. E quando o irmão Branham deu ouvido para a sua sogra, ele pagou um preço alto, porque era o trabalho de Deus. Agora encontramos que em 33, ele recebe uma comissão, uma vindicação diretamente do céu ali no Roy. Mediante aquela multidão de pessoas, ele recebeu a sua comissão ali. Então o tempo mudou, o alimento mudou, as coisas foram aplicadas de outra maneira. E mesmo no seu ministério, irmãos, a comida foi fracionada de várias maneiras. Você encontra na primeira etapa do seu ministério cura divina. Você encontra na segunda etapa o discernimento. Agora me diz uma coisa: a cura divina, ela era algo novo? Não, era um processo da restauração, porque o paganismo tinha comido lá atrás. E o mensageiro de Deus, ele veio com uma incumbência na palavra. Qual que era a incumbência desse mensageiro? Converter, restaurar e revelar. Isso eram as características desse profeta para esse tempo. Então o que ele fez ali? Ele trouxe a restauração daquilo que a igreja tinha perdido nos tempos anteriores, com aqueles reformadores, porque agora não era mais um reformador, mas era um anjo, era o profeta da era de Laodiceia. E encontramos então nessa primeira etapa, que ele trouxe ali, o posicionamento até mesmo dos dons corretos na igreja, porque mesmo os pentecostais, eles estavam usufruindo daquilo, mas de uma maneira desordenada, fora de ordem. No final do seu período tudo começa bem, irmãos. É como a vida de muitas pessoas, às vezes ela começa bem, num fogo, tudo ordeiro, tudo no equilíbrio, mas daqui a pouco, com o passar do tempo, aquilo vai perdendo a eficácia, e ele vai ficando relaxado, desleixado, e as coisas vão perdendo o prazer, a alegria, perdendo o interesse, e aquilo vai saindo do centro, do equilíbrio. E assim foi cada era. Elas começaram bem porque era o programa de Deus, mas estavam terminando mal. E a Bíblia diz que Deus nunca envia um profeta na terra quando as coisas estão bem, mas é quando elas estão mal, elas estão fora do lugar. E mesmo os pentecostais fazendo uma obra para Deus ali, era o tempo deles, mas agora sai aquele tempo e entra o nosso tempo, que é a era da noiva. Nós estamos vivendo uma era da noiva. Nós não somos laodiceianos, mas nós somos da era da noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fora de Laodiceia. Vocês estão compreendendo, irmãos? E é por isso que nós compreendemos esse converter. Fomos convertidos pela mensagem de quem? Os luteranos aceitaram a mensagem de Lutero, mas até hoje eles estão estagnados lá, porque eles só comem aqueles livrinhos do luteranismo. E foi para ontem. Os esleanos da mesma forma, os resíduos do Pentecostes nas denominações. E o que virou? O que se tornou? Mornos, a tal ponto de Deus vomitar da sua boca
Agora eu me pergunto, se nós estamos vivendo na era da noiva, temos em nossas mãos, o que você tem nas suas mãos? A mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, que está preparando um povo disposto, zeloso de boas obras. Você acha que isso é pouca coisa? Você tem poder em suas mãos, você tem a revelação, você tem o domínio da natureza, você tem o poder da palavra falada hoje. Tem coisas que a igreja está jogando para o futuro, sendo que é agora que nós temos que exercer muitas coisas. Porque o diabo, ele sempre quer fazer nós olhar em dois ângulos: para trás ou para frente. Não quer deixar nós ver agora. Eu vou ser, eu vou chegar ainda. Eu vou ser, ou eu era. Não, a questão é agora. É olhar para dentro de você, teu relacionamento com Cristo, tuas atitudes. Olhar para o momento em que estamos vivendo agora, o processo em que o planeta Terra está passando, em todos os aportes. Tanto na ala religiosa, na ala política. Enfim, todas as alas, na moral. Como que está o mundo? Você acha que o coronavírus é o assunto do momento? Está matando as pessoas? Gente, não, está matando muito mais é as religiões com a coisa errada. Porque uma pessoa pode morrer de coronavírus e ir para o céu, se ele usufruiu do poder que Deus deu para ele. De repente uma pessoa pode ficar vivo e mergulhar bençãozinho para a tribulação e ficar aí penando. Nem passar por coronavírus. E vou dizer uma coisa, irmãos, nós temos que ser sábios e ter um entendimento. Às vezes pessoas ficam orando: Senhor, não deixa vir essas pestes, Senhor, não deixa assolar o mundo. Eu vi apelos na internet: vamos fazer campanha para Deus barrar. Gente, isso aqui é a Bíblia se cumprindo, é o juízo de Deus caindo sobre a face da terra. O que nós temos que fazer é ir no esconderijo do Senhor, como disse o salmista no capítulo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. E esse descanso, irmãos, é um descanso na sua alma. Se você morrer hoje, você irá para o céu. Se der a vinda hoje, nessa noite, você estará salvo. É esse o descanso. Usamos máscara, sim, porque nós somos obedecedores das leis terrenas, nós respeitamos isso. Não está ainda afetando nossa fé. Isso aqui, usar uma máscara, ter distanciamento, álcool gel, isso aí não afeta a nossa fé. Não fica pensando isso. Agora vai chegar um momento que você vai ser colocado no aperto. Você nega a fé pelas coisas do mundo, ou você... O profeta chega a dizer assim que a noiva não passa pela tribulação, mas ela passa por um grande aperto. Agora eu pergunto, mesmo com toda essa situação que estamos vivendo, gente, que aperto é esse? Todo domingo é carne assada, balcão cheios de comida. Não está fácil as lutas, né, irmão? Mas é uma fumacinha saindo lá, é uma jantinha ali, é gente nas lojas, no centro e comprando, e é pura luta, irmão. Que a luta, irmão. Eu quero ver. Hoje ainda estava falando ali com o irmão Israel, esse novo método que está chegando aí, já chegou, não é que está chegando, já chegou. Olha lá para cima um pouquinho. Olha a besta aqui que emergiu da terra. Olha os Estados Unidos. Olha a besta que emergiu do mar. Vai olhando. Os movimentos, para onde que está encabeçando tudo?
Pode ser pessoas de boas intenções que chegam ali, elas são corrompidas, seus sentidos. Porque o domínio é de Satanás, desse mundo. Por isso não fique esperando coisas boas, renovação boa, e não. Nossa esperança está em Cristo. E Ele advertiu: quando vocês veem essas coisas acontecendo, vocês têm que levantar a cabeça e olhar para cima. Irmão, a igreja tem que parar de bobageirinha e mesquinhez e coisinha. Nós temos que olhar para cima, para Ele, autor. Mas o irmão, mas irmão, não existe isso. Nós temos que olhar para aquilo que nós temos nas mãos. É a mensagem profética, é o alimento da hora, é os ensinamentos de Deus para esse dia. Para de olhar para mim, para de olhar para o outro, olha para Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele que te salva, é Ele que te cura, que te liberta, é Ele que te sustenta. Vocês ficamos churmingando, todos bardosos. Gente, crente revelado, que tem a mensagem. Agora você não tem a mensagem nas mãos. Nas mãos não estou falando, não é só pegar a mensagem. A mensagem não é só para pegar assim, botar na estante. O livrinho de Apocalipse, capítulo 10, é para quê? Eu não entendi, irmãos, me ajude. Para comer, não é para olhar. Tem gente que está só olhando. Convidar você para almoçar lá em casa, eu vou deixar você olhando. Você fica olhando. Que sabor que você vai sentir? Qual o nutriente que o teu organismo vai receber? Você olhando eu almoçar. Tem que se alimentar. E a voz que do céu, versículo 8. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse. Isso depois do 7. Do capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz, olha aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus profetas, seus servos. Está o segredo revelado. O profeta já veio o trabalho dele, o literal, o seu corpo já foi, mas a mensagem está aqui, porque a mensagem não é do profeta, a mensagem é de Deus. As pessoas não sabem desconfigurar o natural do espiritual. Mistura. E tu pode notar, a mente denominacional sem revelação, elas condenam o mensageiro da era. Ele foi um homem. Esses dias, sabe o que tiveram a curiosidade de me dizer? Se ele fosse um homem de Deus, será que Deus ia deixar ele morrer de um acidente? Que mente tão pequena. Que mente tão pequena. E se João Batista, então, fosse um homem de Deus, será que Jesus, estando vivo, ia deixar cortar a cabeça de João Batista também? Meu Deus. E depois do livrinho aberto, revelado, olha a segunda ordem aqui, ó. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Isso generalizou em todo o globo. Não, mas não foi, só foi para o mar, então só foi não, que está sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo e disse-lhe. Agora, se nós observarmos, quem que era esse anjo forte? Esse anjo forte que tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Uma vez tinha uma doutrina aí dizendo que era Mombrana, mas não é.
O irmão Brana mesmo disse que esse era Cristo. Aquele que tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra era Cristo. E agora, vai, toma o livrinho que está na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Veja, e fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. Que livrinho? Os livrinhos. Não é isso que diz para vocês? Aqueles livrinhos de vocês. Porque aqui está a revelação, irmão. Porque no versículo 7 tinha que ser revelado. Mas aonde que está a revelação? Não é o Apocalipse 23, não. Isso aqui é o Gênesis 1, Apocalipse 22. Todo o conteúdo. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma. Eu me lembro, só me dá o livro. Mas ele me disse: toma-o e come-o. Para comer. O título da mensagem é: o que tu tens em tuas mãos? Tu tem um livrinho. Está na tua mão. É bom, mas dá uma responsabilidade muito grande. E olha aqui, ó. Toma e come o livrinho, o livro. E ele fará. Ele diz: toma-me e come o livro, come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E aí? É tão bom, tão doce nós dizer assim: eu sou da mensagem. É gostoso, né? Dizer: nós temos um profeta. Ah, mas eu sou, eu faço parte. É doce. Mas e o amargo? Quando você come, quem não come, daí não sente gosto nenhum. Para ele fica faceiro você der um cartãozinho de membro com o nome dele etiquetado ali. E com até um código. Você tem teu código. A pessoa fica feliz. Você veio aqui, você faz parte de um corpo. Um corpo não tem cartãozinho, não. Aqui é membros. E você tem que desempenhar teu papel de membro. Você tem que se importar, porque você é parte do corpo. Em todos os aspectos, irmão. Em todos os aspectos. Agora generaliza, você tem que se importar com a causa do Senhor. Porque deixa eu dizer, Deus coloca na mão de homens dons, de diáconos, de pastores, de doutores, de evangelistas, de músicos, e muitas vezes a pessoa fica num espírito mesquinho, fica naquele espírito ali, em vez de ir para frente, é que nem cola de cavalo, vai para trás. Está errado isso aqui. Deus colocou em tuas mãos algo e você tem que desempenhar. Mas nós como irmãs não podemos. Deus colocou nas tuas mãos, irmã. Responsabilidades. Não tem como se isentar. Está nas suas mãos. Até na questão literal. Nós encontramos no livro de Atos aquelas irmãs que serviam a obra de Deus, ajudando Paulo a costurar tendas. Lembra da irmã Dorcas? Lá Pedro orou por ela, lembra? Que estava morta. Tem aquele hino? E ela servia a Deus com o quê?
falando no literal, com o que Deus colocou nas mãos dela um dom do quê? Costureira. A Bíblia diz que ela servia a Deus com a sua agulha. Mas uma agulha, mas aquilo era o suficiente para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ajudar a obra de Deus. Gente, se Deus colocou você, irmã, irmão, jovem, desempenhar um papel, a responsabilidade é nossa. De limpar a igreja, de cuidar desse tabernáculo, de cuidar dos membros do corpo. Ah, mas isso é responsabilidade do pastor. Gente, uma ovelha, ela não se ajunta com a outra. Eu gosto muito de ouvir aquela tua história, meu Lorido, das ovelhas. Tá? Uma ovelha, ela não se ajunta uma com a outra. Mesmo quando ela ouve o uivo do lobo, ela não se ajunta. E elas não têm companheirismo no curral. Ovelha doente é que quer se dispersar, que quer separar. Hoje nós estávamos fazendo um fogo com o irmão Israel ali. Eu disse, está vendo? Estou ensinando meu genro a assar churrasco. Mas está fino já, tá bom. E ensinando ele a fazer o fogo lá. E estava meio separado, né, irmão Israel? E não estava pegando fogo. Eu disse, não é assim que funciona. Tu tem que juntar um com o outro aqui, ó. Né? Assim, irmão André Santinho. Juntar um pauzinho de lenha com o outro ali, vai, ó. E ali forma a fogueira. E assim a igreja do Senhor, é os membros do corpo, é num corpo. Não é separado, mas é ajuntado. É na oração, mas é só na oração? Não, é no louvor, é no ouvir a palavra, é na sua idade de vir aos cultos na igreja. É tão lindo, Deus se alegra com isso aqui. Tempos que estamos vivendo e pessoas não têm desejo muitas vezes de vir num culto, está errado, irmão. E a pessoa, eu sou da mensagem, é doce, mas viver, você enfrentar a chuva, você enfrentar o sol, ser criticado por vir, muitas vezes na igreja, irmã, com seus cabelos longos, difícil muitas vezes de arrumar, com crianças, isso é muitas vezes amargo. Seu testemunho, onde você vai, isso é amargo, mas faz parte de comer o livrinho. E se não comer o livrinho, não sobe, não tem força para subir. Olha o que nós temos nas mãos. Nós temos grandes coisas nas nossas mãos. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Eu preciso de vocês. Não olhe, não vamos olhar uns para os outros como super-homens, super-mulheres. Não. Mas olhe como membros do corpo de Cristo. Muitas vezes membros têm dores, têm problemas, têm fraquezas, têm desgastes, mas ele é membro. E nós temos que desempenhar o nosso papel, porque nós somos um corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Você quer aplaudir Jesus nessa noite? Agradecê-lo pela bondade do Senhor. Aleluia! Maravilhoso é o Senhor, supremo, grande, em poder e misericórdia. Ah, se não fosse a sua graça, que seria de mim? Que seria de nós? Coloque de pé nessa noite. Ele é maravilhoso, irmãos. Deus é grande, Ele é maravilhoso.
Deus fosse nos julgar pelas nossas ignorâncias, nenhum de nós subsistiria. Mas Ele é o que nos cuida, Ele tem cuidado de vós. E os únicos que, como disse Paulo aos Tessalonicenses, somente há um que ainda resiste aqui, até que do meio seja tirado. Dia desse vai ser tirado esses que resistem. Mas resiste ao quê? Ao sistema. Lutar com a verdade num mundo cheio de mentira é a coisa mais difícil. Mas uma coisa é certa: nós temos autoridade dada por Deus, o poder da palavra em nossas mãos. Não tema, não deixe o inimigo te inferiorizar, não. Não deixa. Hoje ainda eu falava ali com meu pai, não deixa o diabo falar com um complexo de inferioridade em você, negatividade, dizendo que você não consegue, que você não dá conta. Tudo eu posso, eu consigo, por Ele, em Cristo, tudo nós podemos. Nós vamos chegar lá. Incline sua fronte, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, Pai de amor, de bondade, Tu és tudo para nós, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E o que nós podemos dizer, meu Deus, nessa noite é obrigado, Senhor. O Senhor tem nos dado a vida. O Senhor tem nos dado famílias, o pão de cada dia, o vestuário, tem nos protegido de sermos assaltados, ó Deus, por espíritos. O Senhor nos tem guardado debaixo das suas potentes asas. E o que nós podemos fazer, meu Deus, é dizer que nós te amamos, te adoramos, te glorificamos, pois não temos outro Deus além de ti. Queremos te servir com integridade de coração, com dedicação, que cada dom que o Senhor distribuiu para as pessoas, que possa estar em exercício, que possa estar em operação na igreja do Senhor. Por isso nós pedimos nessa noite: anima o desanimado, conforta o coração triste, dá força ao cansado, liberta o oprimido, cura o enfermo, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, tua igreja necessita de ti. Momentos difíceis que estamos passando, tanta pressão e opressão do inimigo, mas uma coisa é certa, meu Deus, que o Senhor sempre esteve conosco em todos os momentos. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Ajuda o teu povo, Pai, supre todas as nossas necessidades. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo para nós vencermos, porque sem Ele nós não somos nada, Senhor. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Peça para Deus nessa noite, irmão. Peça, irmã, aquilo que você precisa, o que você quer. A Bíblia diz que tudo que pedirdes, então peça. Peça com fé nessa noite, Deus vai te ajudar. Deus vai conceder aquilo que o seu coração está desejando.
vinde da soberania. sua fronte. Não tenha pressa de sair da presença dele. Ele está aqui nessa noite. Aleluias. Dê liberdade a Deus. Glorifique o seu nome. Grandes coisas Ele tem feito por você. Não há motivos para nós temermos. Somente creia na sua vitória. Deus é Deus. E nós temos crido na sua providência. A prova que estamos aqui nessa noite, confiando nele. Pois grandes coisas Deus tem feito por nós. Aleluias. Agradeça a Deus nessa noite. Levanta a sua mão e com sua boca você diga nessa noite: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Grandes coisas
o Senhor fez por mim. Seu sangue precioso tem derramado. Oh Deus, muito obrigado. Nunca desanime, mas mantenha seus olhos olhando para Ele, autor e consumador da sua fé. Se você sentir nessa noite de fazer um propósito com Deus, fazer um renovo na sua vida, eu te dou uma oportunidade de dizer nessa noite para Cristo: Senhor, eu quero começar tudo de novo. Muito além dos pensamentos, Aleluias. essa esperança que traz paz e confiança e coragem para prosseguir. Quantas quedas eu já tive, mas não canso de lutar. Eu escalo as montanhas e chego lá. Por quê? Me impedirá de ao céu chegar. A esperança além dos montes, Só uma esperança além dos montes. muito além dos pensamentos. Aleluias. Essa esperança que traz paz e confiança e coragem para prosseguir. Olha só. Quantas quedas eu já tive, Mas não canso. mas não canso de lutar. Não cansa de lutar. Eu escalo as montanhas e chego lá. Nem a morte me impedirá de ao céu chegar. Não há choro e nem mais guerra, só amor e muita paz, caminhando pra Jerusalém. Caminhando pra Jerusalém. Você está caminhando para Jerusalém. Não há dor e nem mais guerra, só amor e muita paz, caminhando pra Jerusalém, onde a vida mata a morte, pois Jesus é a nossa sorte, caminhando pra Jerusalém. Caminha para Jerusalém, irmão. Tudo começa aqui, caminhar para Jerusalém. É um passo para Cristo, é uma decisão, é uma atitude. E você está caminhando para Jerusalém. Aonde você está agora aí, para nós encerrarmos. Se você tem um desejo de fazer um propósito com Deus, fecha teus olhos. Você pode falar com Ele. E sabe, muitas vezes você
está desanimado, você está fraco, eu não estou dizendo nem para você vir aqui à frente, ó. Porque Deus te deu um poder que é superior muitas vezes ao poder de Satanás, e você pode expulsar os espíritos, muitas vezes estão perturbando, querendo atrapalhar a tua caminhada, mas aonde você tomar uma decisão, o inimigo não tem mais poder nem autoridade sobre você. E se você deseja vir ao altar, tudo bem, você pode vir, você pode ficar onde você está, mas tome uma decisão nessa noite e diga: Senhor, eu quero ser melhor do que ontem, eu estou caminhando para Jerusalém, é passo a passo, é milímetro a milímetro que muitas vezes nós dividimos ali, mas o importante é caminhar, não desista. Deus está do nosso lado. Ore, fala com Deus nessa noite. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui nessa noite. Podemos sentir a sua presença. Deixa Ele nessa noite falar no seu coração. Aleluia, Ele está aqui. Deus, ajuda esses irmãos, Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor é a fonte de toda força. Todo o poder está em suas mãos. E nós nessa noite oramos, intercedemos em favor dos meus irmãos. Ó Deus, sara eles, cura eles, reforça todo o elo fraco, conceda do seu poder para eles, Pai, para que eles sejam mais do que vencedores em Ti, meu Deus. Que esse dia seja um marco nas suas vidas. Eles estão caminhando. O Senhor tem começado uma boa obra na vida deles. Por isso nós cremos que o Senhor irá aperfeiçoá-lo. Ajuda teus filhos, Pai. Dá-lhe força. Dá-lhe graça. Dá-lhe perseverança. Dá sabedoria. Ó Jesus, conceda a eles, ó Deus, nessa noite o poder libertador. Receba essas decisões, Pai, esses propósitos diante de Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado, Senhor. Aleluias. Meu eu e o meu orgulho, descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Adore a Ele, Senhor. Peça pra Ele nessa noite. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar
como Naamã, nos teu poder. Aleluias. Oh Deus, quebra o nosso orgulho, Senhor. Nos ajuda a sermos humildes, Pai, a ponto de reconhecer a sua grandeza, a sua superioridade em nossas vidas. Mais uma vez. Quando o meu eu Cante, igreja. e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Agora pedimos que o Senhor guie cada um abençoado para os seus lares. Nos dê uma semana, Pai, repleta de vitórias. Nos negócios, nos trabalhos, nossa vida espiritual, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Ajuda cada um, Pai. Cubra com teu sangue, livra de todo mal, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Volte para casa abençoado. E uma semana repleta de vitória. Quarta-feira teremos oração. Venha na casa de Deus orar. Mais oração e mais poder. Quer vencer? Venha orar. Venha estar aos pés de Deus.